Diego Roa e FTSE Índices e conglomerado financeiro, que sejam muito bem-vindos ao ResultaCast. Diego, muito obrigado pelo teu tempo. Vamos bater um papo sobre índices, como é que isso entra no mercado de ETFs, o que é um índice, um pouco mais, né? Dar uma desmistificada disso. E muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E, bora, é uma coisa que é super relevante para o mercado, é algo que a gente tem que falar. Do meu lado, cara, esse negócio dos índices é difícil, porque é simples e complexo ao mesmo tempo. Mas é alguma coisa como que é etérea, no ar, não é uma coisa física que você sabe, vamos falar de carro. Cara, todo mundo sabe que é um carro, você consiga olhar um carro, mas quando você fala de um índice, meio que fica, o que é um índice? Então, essa conversa aqui, eu acredito que vai resolver muita dúvida das pessoas. Maravilha. Pessoal, lembrando sempre que nesse vídeo não é uma recomendação de investimento, tudo que a gente fala aqui são opiniões e, enfim, informações educacionais. E lembrando sempre que eu, Anthony e a Resulta Capital não tem ligação com nenhum banco, gestor ou corretora, e por isso a gente consegue conversar com tanta gente diferente do mercado. E hoje a gente está aqui com o Diego da FTSE para tentar desmistificar um pouquinho esse mercado de índices, que é, vamos dizer assim, uma das coisas que eu mais gosto do mercado de ETFs, mas que eu acho que ainda é muito mal, não vou dizer explorado, mas muito mal explicado para o grande público. Então, Diego, novamente, obrigado. E, enfim, né, se apresente, né? Quem é você? A gente já entendeu um sotaque diferenciado aí, né? O cara não acho que não é brasileiro, enfim. Enfim, fala um pouquinho da FTSE para a gente entrar nos detalhes daqui a pouco sobre o que é um índice, para que serve, né, que diabos é esse negócio de índice, cara. Novamente, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado. Então, meu nome é Diego Rua. Como você falou, eu não sou brasileiro, eu sou colombiano. Também morei muitos anos no Chile. E faz, eu acho que quase 3 anos que estou morando aqui no Brasil. E a minha responsabilidade da FTSE é desenvolvimento do mercado. Eu sou responsável por todo o negócio da FTSE na América Latina e Brasil, todas as nossas linhas de negócio e todos os tipos de clientes. Então, são muitas coisas, mas meu foco por oportunidades de negócio que eu acredito que tem é Brasil. Legal. Assim que é maravilha, vamos nessa. Não, legal. Então, só para o pessoal entender, o Diego trabalha para uma empresa que faz muitas coisas. Uma delas são índices e tá ligada aqui na parte do Brasil. Mas a FTSE não é brasileira. Ela tem acho que ela tem um braço América Latina, mas ela tem a sede na Europa, né? Só para o pessoal se situar e entender o que é isso. Isso. Nunca ouvi falar, Então, né? As pessoas nunca ouviram falar, geralmente. então, vamos falar assim. Eu faço parte de um grupo de empresas. Tudo isso o nome é LSEG, o London Stock Exchange Group. É o grupo da Bolsa de Londres. Tem mais de 300 anos, tem várias linhas de negócio. Então, tem uma linha de negócio que é mais para dados, tem uma linha de negócio que é mais bolsa como tal, e todos os serviços relacionados com bolsa. Tem uma outra linha que é a parte de índice. Então, aí a gente tem a FTSE e tem o nome real é a FTSE Russell, mas porque é uma combinação da FTSE e outra empresa que eles compraram anos atrás, que é a Russell, que é mais focado para os Estados Unidos. Mas é isso, então a gente é essa área de negócio que é focada na parte de desenvolvimento de índice. Então, aí qualquer coisa, eu acho que você tem um cara certo para falar de índices. Não, legal, legal. Com certeza, eu vou deixar já o mérito aqui, porque eu já tinha visto o Diego no LinkedIn, né, em outros lugares, e lá em São Paulo, lá no evento mais recente lá da Dex, que ele também tava, eu só cheguei nele, eu olhei pra ele e falei, e aí, bora marcar um podcast de índice? O cara falou, bora, ele não sei nem se ele sabia quem eu era direito, mas eu acho que gosto da proatividade e fico agradecido aí pela presença. Mas vamos lá, cara. Maravilha. Explica para nós aqui, principalmente, vamos lá, né, para uma pessoa física, às vezes, que nunca ouviu falar, o que é um índice, por que ele existe e qual a lógica disso. Depois a gente pode até entrar nas aplicações práticas, diferenças, um pouquinho mais de detalhe, mas assim, né, para o pessoal entender, tá, mas o que é um índice? Para que serve isso? E por que tem uma empresa que faz índice e vende para as outras empresas comprarem esses índices, esse direito de uso, enfim, por que é isso, né? É meio confuso para quem nunca ouviu falar. Então, vamos nessa. Vamos com uma coisa mais simples. Eu vou tentar fazer uma descrição simples, a mais simples do mundo do que um índice. O índice é basicamente como se fosse um termômetro. Você gostaria de saber o que está acontecendo. Você imagina que você está na tua casa, sabe? Então é São Paulo. Você tem chuva, mas tem sol, tem calor, mas tem frio, tem tudo ao mesmo tempo.
mas você não considera a percepção do clima que está fora. Então você olha, olha o celular, sei lá, 35 graus. Boa, então de boa. Mas você poderia olhar pela janela, tem assim, tá tudo preto. Sai 40 graus, cara. Então, sempre que você quer ter uma ideia do que está acontecendo, você precisa ter uma referência. E esse é o índice, uma referência para você ter uma ideia simples do que está acontecendo. Isso pode ser para qualquer coisa, pode ser para o clima, pode ser, por exemplo, para o mercado específico, sei lá, Brasil, pode ser, por exemplo, imagina se você tem filhos ou não tem filhos, se você fala, cara, como foi meu filho com as notas na escola? Como que ele fez o performance aí, sabe? Se ele deu certo, se não deu certo. Para tudo que você faz, você tradicionalmente você tem um parâmetro, Uhum. um termômetro que você olha para saber se você está indo bem ou não está indo bem. Então, Então é isso é o índice. o índice é uma referência, e já vou trazer aqui as perguntas indiretas da galera, né? Todo índice, ele é uma média daquilo que a gente quer representar? Ou às vezes ele não é uma média, ele é uma outra conta matemática mais complexa? Tradicionalmente uma média, mas é uma média que ele é o que vai tentar fazer, porque ele tenta refletir o que está acontecendo, então vai depender. Vou trazer um exemplo bem simples. Imagina que você é um cara, você gosta de qual esporte, por exemplo, tu. Eu gosto de academia, né? Ou xadrez. Então, vamos nessa. Então, você gosta da academia, então vai ser um pouco. Então, se eu falo para você, nossa, você está dando certo, tudo está dando certo lá na academia, então você vai dar uma olhada para o ganho na massa muscular. Então, eu falo, tá perfeito, então vamos ter a média da academia de ganho de massa muscular. Então você fala, nossa, tudo bem, eu vou pegar a média. Então, você pega a magrinha, você pega a gordinha, você pega o cara que é assim, gigante. Então, essa é uma boa alternativa porque você vai ter uma ideia contra a academia, mas se não quiser uma coisa assim, você poderia pegar a média, mas com o foco que quiser. Então, por exemplo, média para, sei lá, homens entre 30 e 35 anos com algumas características específicas. E aí você vai conseguir ter uma média, mas vai ter uma média com as características focadas para teu grupo. Então, por exemplo, aí eu pego. Se eu pego só para homens, então você vai pegar. É uma média, sim, mas é uma média só para homens. É média para homens, sim, mas não, por exemplo, você não vai pegar um garoto que tem 16 anos e tampouco uma pessoa de 60. Você vai pegar na faixa onde você está e possivelmente com os objetivos que você quiser. Se um cara que quer emagrecer, se um cara que quer mais volume. Então, tudo isso faz com que, para você ter uma comparação melhor, sempre é bom olhar para o objetivo. Então, o objetivo muda a construção do índice, porque ele vai afetar o objetivo que você quer atingir. Se eu faço média simples, cara, não é tão específica. Se eu quero uma coisa super específica, então às vezes eu tenho que fazer um ajuste na metodologia. Aham. E aí, então, na realidade, eu vou traduzindo assim, né, para, enfim, tentar facilitar para quem é mais novo nesse universo, né? Na realidade, então, o índice, ele representa alguma coisa, geralmente é uma média, e aí a grande ideia é fazer segmentos específicos dentro daquilo que a gente quer representar, para não ser tudo a mesma coisa. Então, isso é um índice e é isso que a FTSE faz através dos seus índices. Eu vou citar aqui os índices do concorrente, porque o pessoal às vezes já ouviu falar lá do Com Ibovespa, do certeza. S&P 500, mas também É. daqui a pouco tu vai citar os teus, né, para não deixar barato aí pros concorrentes, que é um mercado de não muita gente, mas os que tem aí são grandes, cara, mas tudo bem. Então a grande ideia da FTSE é formar esses índices, essas referências e entregar para o mercado financeiro essas contas matemáticas que representam alguma coisa. É isso. Exatamente isso. Então, ele pega comportamentos que são característicos e ele faz, no caso, por exemplo, de empresas, ele pega o tamanho da empresa e, com base no tamanho da empresa, você vai fazendo alguns cálculos para ter a média, mas a ponderação é focada no tamanho, porque eles gostariam de saber se é, por exemplo, uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa que seja pequena, mas tanto faz, vai depender do objetivo que você quiser. Então, isso vai dependendo. No mercado,
no mercado financeiro, se você olha para os principais fornecedores, você vai ter, com essa ideia na tua cabeça, você vai ter uma ideia mais simples para achar quais são os fornecedores. Então, por exemplo, eu quero saber o que acontece com o mercado large cap e mid cap. Em espanhol, em português, Sim, sim. mercado dos Estados Unidos, grande e empresas medianas. Aham. Então, você o que olha? O S&P 500. É. Todo mundo conhece o S&P 500, mas o S&P 500 é só as empresas mais grandes e as empresas medianas. Agora, se você quiser dar uma olhada para as empresas de tecnologia, é o Nasdaq. É. Se você quiser, por exemplo, para olhar outro mercado mais específico, cripto, então você olha para o outro índice, Isso. sabe? Então, aqui, para cada necessidade que você tiver, você vai. A minha sugestão é procura o que é mais próximo para você ter uma ideia do que está acontecendo. Lembra, se eu olho no meu celular, qual é o clima do Brasil? Cara, é a média do Brasil. Mas eu gostaria de saber qual. Se eu estou no, sei lá, no sul, e eu estou olhando e olho para a média do Brasil, cara, estou fazendo, assim, a probabilidade de eu ter um clima que é menor que a média é bem alta. Se eu estou olhando para se estou assim, bem no norte, nordeste, estou olhando para a média do Brasil, a possibilidade de que ele fique por baixo vai ser grande, sabe? Então eu gostaria de saber só da cidade onde estou morando, e aí isso acontece quando você está fazendo investimentos. Se você está tentando achar só para empresas grandes e medianas do Brasil, então você olha para o índice que ele seja feito só com empresa grande e média. Cara, eu vou fazer um comentário bem legal. Acho que tudo que você tá falando show de bola. Eu particularmente estou bem feliz em poder gravar contigo, porque o mercado de índices é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. E eu acho que as pessoas, elas ainda não entenderam que saber analisar o índice é mais importante do que analisar o ETF que elas vão comprar. Sim, Isso é um negócio, as pessoas não despertaram para isso, mas é muito difícil explicar para alguém que. O pessoal não sabe nem o que é ETF ainda. Então, quando eu tava lá em São Paulo, no evento que a gente conversou, eu fiz um videozinho com vários colegas lá e tal, 3 perguntas, 3 respostas e tal. E o maior erro que as pessoas cometem, na opinião assim da média da galera, né, em relação a comprar ETFs ou comprar esses investimentos, é não entender o índice que ela tá comprando. Por isso que é tão é, importante fazer essa conversa aqui para entender o seguinte. Beleza, claro, né? A pessoa física não vai comprar da FTSE, a pessoa física não compra índice, não é isso. Mas a importância que o índice tem, por que ele é construído, o que ele representa, e depois isso vai, de alguma forma, se tornar um produto, entre aspas. Né? Vai ser oferecido de uma forma, através de um produto lá que é o ETF. Então, a galera tem que ter muita clareza de que quando vai comprar um ETF, o mais importante, cara, é o que esse ETF faz? Ele segue o índice. Então, o que esse índice faz? Cara, isso é mais importante quase sempre do que taxa de administração, spread de market maker, liquidez inicial ali e tal. Okay? Tudo isso é importante também. Mas o que ele faz na claro. prática é isso que define a classificação dele se está comprando no mercado Brasil, Estados Unidos, com fator, sem fator, renda fixa, renda variável. Tudo vem do índice. Então, na realidade, a pessoa tinha que se preocupar primeiro com o índice e depois com o produto. Até porque tem vários índices parecidos aí, né? A pessoa tem que saber analisar as diferenças e tal, para depois ir para o produto. Por isso que acho tão importante a gente conversar e dar esses detalhes todos, né? Acho que podemos até citar um exemplo que eu tenho uma dúvida, né? Esse Russell da FTSE é do Russell 2000 lá dos Estados Unidos ou é uma grande coincidência? o Russell 2000 é dos Estados Unidos. Lembra que eu estou falando para conhecer o mercado? Então, por exemplo, se você quiser saber o que acontece com as empresas small cap nos Estados Unidos, o carro-chefe, e isso carro-chefe, é o Russell 2000, porque ele pega as 2.000 empresas que são a classificação dessas empresas é empresa pequena. Uhum. Então, tem 2.000 empresas para você uma diversificação. Por que isso é importante? Cara, porque o mesmo que aconteceu com qualquer outra empresa, as empresas começam pequenas. Então, por exemplo, se você olha, quando entrou no S&P 500, sei lá, Uber ou outras empresas, eles entraram quando já eram medium, eram grandoncinhas, assim. Mas se você pega quando entraram no índice do Russell, isso foi anos atrás, quando eles eram pequenas. Então, se você quiser acompanhar todo o crescimento das empresas, desde que elas eram pequenas até que elas foram mais grandes, então é melhor começar a fazer um investimento com as empresas que são small cap.
tá? Essas empresas que são pequenininhas. Tem outra característica interessante aí, quando você pega essas empresas que são small cap, e é que small cap, quando são empresas pequenas, que você pode dar uma olhada aqui no mercado brasileiro, é a mesma coisa. As empresas pequenas, eles têm uma correlação, elas têm muita coisa a ver com o que acontece com o mercado interno. Mas as large cap, por exemplo, se você pega, sei lá, tipo Facebook, sei lá, Google, elas têm uma correlação com o que acontece no mundo, porque grande parte da receita dessas empresas, elas não vêm só dos Estados Unidos, mas de outras partes. Então, é uma empresa que meio que vai dependendo do que acontece no mundo. Se você quiser, por exemplo, ter uma exposição que seja aquilo mais de verdade, assim, focado nos Estados Unidos, a minha sugestão é, dentro do teu portfólio, pega um pouco do small cap, pega esse pouquinho, porque também você vai pegar o crescimento e vai pegar essa exposição ao mercado raiz, o que você quiser. Agora, vou fazer um parênteses aqui, quando você falou dos índices, eu acredito que não sei se você lembra, mas quando você está dando uma pesquisa para comprar um computador, uma das principais características que você tem é o processador, que é o coração, cara. Você pode ter um computador bonitinho, nossa, assim, bonitinho, bonitinho, cara. Assim, uma coisa que você acredita, cara, touchscreen que você faz, que ele faz, sei lá, uma coisa ou outra. Mas se o processador é ruim, cara, não vai. Você precisa um processador bom, porque você vai trabalhar de verdade. Então tem que ter um processador bom. Mas se você só vai precisar como se fosse uma tablete, que você olha, assiste um joguinho aqui, uma coisa ou outra, faz uma planilha no Excel, tudo bem tranquilo. Então não precisa um processador tão bom. Mas para saber o que realmente acontece com o computador, é o processador, uma das principais características. Imagina que é um produto que é baseado nos índices, o coração, o cérebro, tudo que é mais relevante é o índice. Então, se você faz analogia, o processador vai ser para o computador o que o índice é para um ETF ou um produto passivo. Se você não conhece o índice, você não sabe o que vai ter, o que você vai receber. Então, você sabe que se você tem sei lá, um Intel Core 7 ou uma coisa assim, nossa, teu computador vai ser uma máquina incrível. Mas se você pegou uma coisa assim, que é ruim, o teu computador vai ser fraquinho, cara, não vai conseguir fazer muita coisa. Então, a mesma coisa acontece com os ETFs. Você tem que dar uma olhada para a construção do índice para saber o que vai receber. Então, é isso. Pô, e eu acho que teve uma parte ali, quando você falou do Russell e do S&P e tudo mais, que me chamou muita atenção, porque acho que você nem percebeu, mas as pessoas não entendem ainda como dá para fazer uma exposição sistemática ao mercado, independente se é mercado americano, mercado brasileiro, mercado global, tudo bem, mas através de índices inteligentes. E você consegue capturar e se aproveitar do crescimento das empresas, seja elas pequenas, médias ou grandes, mesmo que elas transitem por essas classes ao longo do tempo. Esse é um argumento muito comum. As pessoas falam, vou comprar o S&P. Legal, eu acho que o S&P é um índice famoso e tal, beleza. Mas, super bom. Sim, é melhor que grande parte das pessoas, dos gestores, enfim, é indiscutível. Eu não me arrisco em tentar bater. Beleza. Mas assim, as pessoas falam, mas eu vou ficar de fora do mercado pequeno, então eu vou fazer stock picking com as small caps. Cara, tem muitas, é difícil, né? É difícil. Então, muitas vezes, com uma exposição naquela classe, independente se é americana, brasileira, global, você consegue comprar um índice que naturalmente vai selecionando empresas, que naturalmente elas vão saindo ou entrando, algumas vão ficar lá para sempre, é do jogo, é a vida, né? Enfim. E se elas crescerem, elas vão passar para outro índice, para outra capitalização de mercado, você vai continuar exposto a elas, baseado no padrão do índice, não é você que escolhe. Mas a gente entende que sistematicamente é até melhor que a conta matemática decida, né? Acho que a gente até pode falar disso daqui a pouco. Então, acho que as pessoas podem entender o índice como um grande... Vamos lá, acho que o ETF é o facilitador e realmente o índice é o cérebro dessa questão de facilitar, né? Poxa, a pergunta é, como é que eu me exponho ao mercado de forma ampla, diversificada, mas com alguma segmentação que eu queira fazer? Você vai usar o ETF, que é o veículo, mas você vai comprar o índice. Cara, acho que, não sei se essa é a frase mais certa, mas você está comprando o índice. E isso é importantíssimo, porque daí você consegue, de fato, construir a carteira e o portfólio
de acordo com a sua necessidade, né? Enfim, o... Eu vou fazer um Ah, exemplo aqui. Eu vou claro. pegar na minha vida, assim, eu não sou um investidor com muita grana, mas, cara, imagine que eu vou fazer um investimento. Então, eu vou pegar os índices para todos os passos que eu tenho que fazer. Uhum, Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu ganhei um bônus, assim, e eu tenho R$ 1.000. Eu tenho um monte, mas para mim é importante, cara. uhum, R$ 1.000 é grana, sabe? Então, eu quero fazer o mesmo jeito que faz um cara que é milionário, herdeiro, tudo. Eu quero fazer uma diversificação e eu quero pegar o melhor que é para mim, porque para mim é importante. uhum, Então, primeira coisa que eu vou fazer, como pego o índice para entender o que está acontecendo com o mercado. Então, estou falando com você, e você me fala, nossa, tá tudo bem, cara, mas o mercado que está bombando, o mercado dos Estados Unidos. Será que é verdade? Será que é verdade isso? Então, eu quero fazer uma comparação simples, cara. Você falou que para mim é um termômetro, que eu consigo saber o que acontece. Então, eu pego o índice do Brasil, o Bovespa, eu faço uma comparação com o índice dos Estados Unidos, S&P. E eu olho, meu Deus, é verdade o que a cara falou. Eu preciso fazer uma alocação para isso. Então, a primeira parte que eu peguei foi para ter um termômetro. E eu consigo fazer isso com outras regiões. E se você fala para mim, cara, e a China? Cadê a China? Beleza, então, vou pegar o índice da China. Tá. Aí eu fiz aí. E você falou, mas, cadê? E a renda fixa? Peguei o índice da renda fixa. Então, eu peguei algumas desses índices para ter uma ideia do que aconteceu no mercado e quais desses eles fazem sentido para mim pegar dentro do meu portafólio. Eu já tenho muita exposição na renda fixa, então vou dar uma olhada para outras coisas. Então, eu estou dando uma olhada aqui agora com todo esse negócio da IA e tudo. Eu preciso investir em tecnologia. Qual vou usar? É o índice de tecnologia. Então, dou uma olhada para o índice de tecnologia, pego uma gráfica, faço, mas é do jeito muito simples. Eu não tenho que ser, cara, eu não tenho que ficar esperto no, sei lá, Nvidia, Facebook, Google, sei lá, tudo sério. Não, eu pego o índice para saber o que acontece com esse mercado. Beleza, tudo bem. Agora, eu já peguei para saber o que acontece com o mercado. Agora eu vou pegar o índice para saber, e agora o que eu faço? Então, eu vou pegar um índice e faço uma comparação. Eu tenho, sempre que você tiver uma asset class, você tem diferentes alternativas. Vou pegar um exemplo aqui. Eu não sei se esse é o mesmo negócio que acontece na Colômbia, mas aqui. Eu vou comprar um carro. Então, eu tenho o preço padrão dos carros com mais ou menos as mesmas características. aham, Então, você vai fazer a mesma coisa. Você pegou o índice e depois você tem vários ETFs que eles têm exposição para essa classe. Então, peguei o benchmark e eu falo, perfeito, vou dar uma olhada. Será que esses caras com esse ETF, ele consegue fazer isso? Então, aí você olha, porque pode ser um ETF, pode ser um fundo mútuo, pode ser várias alternativas. Então, você sempre vai pegar essa comparação para fazer o processo de seleção. O índice também ajuda muito. E por quê? Porque quando você, por exemplo, imagina que o teu trabalho é fazer gerenciamento do dinheiro. Então, como esse é teu trabalho, para você que faz esse gerenciamento do dinheiro, o índice é maravilha, porque ele vai conseguir, você vai saber se o cara fez do jeito certo, se o cara não fez do jeito certo, onde você deveria focar, onde você poderia fazer uma avaliação do performance que essa pessoa fez. Então, isso é importante. Agora, você já fez uma seleção. Nossa, então, de uma olhada. Primeira coisa que você fez foi de uma olhada para o mundo. Estados Unidos, Europa, China, tecnologia. Beleza. Então, decidiu onde você faria essa alocação. Imagina que você vai ser 50% equity, 50% renda fixa. Então, no equity, beleza, já sabe onde que é. Faz o processo de seleção. Já tem um portfólio assim, bonitinho, tem 3, 4 ETFs, cada um deles com alocação dos R$ 1.000. E agora, vem tua mulher e fala, e aí, beleza? E então, como é que está indo o investimento? Então, você tem que saber para essa pessoa falar, cara, tá certo, eu fui o cara esperto, selecione os melhores. Como você sabe se selecionou os melhores? Você pega o benchmark e fala, olha, comparação com esse benchmark, ele está indo super certo, ele está dando certo, mas, por exemplo, às vezes você fala, mas, por exemplo, não deu certo, mas eu acredito que é uma
sabe, uma aposta técnica. Eu acredito que aqui a 3, 4 meses ele vai dar certo. Por quê? Porque no processo de construção ele tem uma exposição que eu gosto. Ele tem mais exposição, sei lá, por exemplo, a setor bancário. Eu acredito que vai dar certo. Uhum. Então você sabe mais ou menos como que o negócio, como que foi a construção, e aí você pode fazer. Então, dentro de todos os diferentes passos que você tem numa construção de um portfólio, o índice ele é super relevante, ele é super importante para você ter uma construção simples. Isso não é possível, você não conseguiria fazer isso se você não tiver o índice, porque você teria muitas alternativas, quase Muito infinitas complexo. alternativas para fazer, é super complexo, e o que você faz é totalmente diferente do que faz outra pessoa. Então, se todos nós fizemos alguma coisa diferente, ninguém tem a razão, cara. Todos nós vamos falar, nossa, mas eu fiz do jeito certo. Então, quando você tem um padrão, um índice que é padrão, você consegue, do jeito mais simples possível, ter uma medida padronizada de performance. Então, essa é super relevante. Então, aí, com essa estrutura, você sabe quais são os custos. Porque muitas pessoas agora estão falando dos índices mais para criação de produto. Mas não é só para isso. É muito relevante para você saber se você fez a escolha certa ou não fez a escolha certa, e depois para conhecer características que você acredita melhor. Então, é isso. Então, por exemplo, será? Quando você olha, vamos falar assim, imagina que você faz um portfólio desses R$ 1.000 que você fez. Tudo bem, então, eu fiz 50-50. Essa foi a minha escolha. Aham. 50% de renda fixa, 50% de renda variável. Então, isso aí, no inglês, eles chamam de alocação. É onde que eu vou pegar esse dinheiro. Essa é uma primeira coisa que eu vou fazer, tá? Depois, a segunda coisa que eu vou fazer é o processo de seleção. Então, eu já sei que 50% vai para equity, mas o que é equity? E o que é coalição? Eu vou pegar só o padrão, o Bovespa, ou vou pegar, por exemplo, o Bovespa Smart, ou vou pegar, por exemplo, o Bovespa só, sei lá, os mais líquidos, sei lá, eu vou pegar. Então, tudo isso é processo de seleção. Então, você pode ter essas duas diferenças. Uma diferença é eu fiz uma alocação diferente e depois o processo de seleção. A gente poderia ter a mesma alocação. Então, você fala, eu também fiz 50-50. Qual é a probabilidade que você selecionou as mesmas, sabe, os mesmos componentes para o portfólio que eu? É diferente. Então, aí é um processo de seleção. Você é muito melhor fazendo o processo de seleção ou você é melhor fazendo o processo de alocação. Então, mas é isso. São pontos muito relevantes, relativamente simples, mas que são muito relevantes no processo de construção de um portfólio. Não, justíssimo, muito, muito legal. E aí, para a galera entender, basicamente aqui a FTSE faz índices que vão geralmente virar ETFs, ou ela faz índices para balizamento e referência geral de mercado, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem hoje, no Brasil, a gente tem o IFIX, né? O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, aquela coisa toda, né? Tem ETF disso, tem outros FIIs muito parecidos com o fundo passivo, independente do índice em si, né? Mas a gente tem vários índices que não viraram ETF, talvez nunca virem, né? Acho que tu que me deu esse exemplo lá em São Paulo, tem o índice do trânsito de São Paulo. Alguém deve ter isso aí, cara. Mas isso não vai Sim. virar um ETF, eu imagino. Talvez vire uma aposta preditiva, mas sei lá, não, irrelevante, né? Então, só pra galera entender, né? A FTSE, ela também faz índices que não viram ETFs, ou Sim. e por que fazem isso? Porque, né, qual que é a Então, utilidade? É para bancos estudarem, sei lá, cruzar dados, modelos de então IA? vai depender. Vai depender. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo que é da vida real. Não é uma coisa assim. Então, por exemplo, a gente tem, tradicionalmente, a gente desenvolve índices focado em produtos que sejam investíveis. Dito de outro jeito, eu faço um índice só que eu acredito que se alguém quiser fazer produto, ele vai conseguir fazer o produto. Essa é a lógica geral Uhum. da construção do índices. Por quê? Porque se você faz coisas que elas não são focadas para desenvolvimento de produto, você vai ter assim, uma quantidade gigante de coisas, mas que não tem um objetivo claro. E vai Tá? tempo, né? Então, Recursos e humanos, é meu. tempo, dinheiro, é tudo, porque fazer um índice que é aparentemente uma coisa bem simples,
ele pega muita capacidade de computação, Aham. porque ele precisa muita informação, muita coisa, então isso meio que termina atrapalhando. A gente tem mais de 1 milhão de índices, então imagina você fazer processamento de todo. Imagina que se a gente tem 1 milhão de índices, se você tem que fazer isso em outras moedas, só para você ter uma ideia. Imagina que a gente vai fazer o FTSE Brasil. Então você tem o FTSE Brasil All Cap, que é todo, Small, Mid, Large, Uhum. depois tem Total Cap, depois você tem, por exemplo, focado em algumas coisas, e depois você tem o FTSE Brasil em dólar, FTSE Brasil em euro, FTSE Brasil em real, FTSE Brasil em todas as moedas. A Então, árvore, se né? você tem 15 moedas e você já tem 5 índices padrão, você vai ter 15,5. Vai ter, sei lá, muitos índices só para Sim, sim. um. Então, você vai... Esse é o cálculo que a gente está fazendo. Mas, então, o padrão é, tudo que a gente desenvolve, a gente está pensando sempre que vai ser, ou o investidor vai ter a possibilidade de fazer um produto com esse índice. Mas tem casos onde a gente desenvolve só porque ele é importante para ter um benchmark. Como a gente falou, o benchmark vai fazer muito importante para 2 processos importantes. O processo de olhar o mercado. Lembra quando eu fiz, eu quero ter uma ideia do que acontece com o mercado? Então, é importante para olhar o mercado. E depois é importante para fazer para eu fazer uma comparação ou para dar uma olhada que se o manager ele fez bem ou não. Então, é para fazer um performance, Uhum. Uhum. saber o que está acontecendo com esse Claro, claro. manager. Então, vou trazer exemplo. O exemplo é, quando você olha, você tem 2 tipos de mercados no mundo. Tem um mercado público, que é tudo que eu consigo comprar, por exemplo, na bolsa, com o broker, tudo. Isso é público. Mas você tem um mercado privado, que é um mercado que está ganhando muita força dentro do investimento internacional global, especialmente quando são, sabe, investidores institucionais, tipo os fundos de pensões, ou, por exemplo, outro tipo de clientes que eles são muito grandes, endowments, que são os fundos das universidades. Então, o que acontece é o seguinte, quando você, imagina que você é um fundo de pensões e você tem alguns investimentos no mercado privado. Então, você comprou, por exemplo, um projeto de infraestrutura. Você, por exemplo, fez uma aposta num private equity, uma empresa pequena que ainda não é pública. Você fez outras coisas. Então, o que a gente desenvolveu dentro da FTSE foi um índice que ele consiga acompanhar o que está acontecendo com o mercado privado, mas você não pode investir nesse índice, porque ele pega tudo o que está acontecendo no mercado privado. Você não vai conseguir comprar tudo o que acontece no mercado privado, mas você sim gostaria de ter uma ideia do que está acontecendo com esse mercado. Então, esse é um exemplo bem simples de saber o que está acontecendo. Outro índice que também a gente consegue acompanhar muito é, por exemplo, o IPCA, ou, por exemplo, o CDI. Você não vai conseguir investir no CDI. Onde que fica o CDI? Eu quero comprar um CDI. Não, esse é um índice, cara. É um índice que ele é uma média das taxas de juros que está acontecendo no mercado. Mas ele não é um produto que você, per se, consiga comprar. Mas é super relevante para você conhecer o que acontece. Então, imagina, se você, todo mundo fala, mas eu quero CDI mais 1, mas eu quero CPCA mais 3. Então, você já tem o conceito na tua cabeça do que o que você quiser. E depois você pega um pouco a mais, um pouco a menos. E aí você sabe o que está acontecendo no mercado do jeito mais simples e transparente. Então, imagina que a gente desenvolve tanto quanto para o investidor varejo, quanto para o investidor institucional. Para o investidor institucional, eles estavam tentando achar uma solução para os investimentos privados que eles têm. Porque, vamos falar assim, quando você é um manager e você vai vender o produto, cara, o produto é maravilhoso, maravilhoso, tudo é bom. Então, mercado privado, se eu falo, por exemplo, cara, vamos fazer um investimento que eu vou fazer uma ponte aqui, sei lá, entre Guarujá e outra cidade. Uma ponte super importante. Então, o projeto no papel é perfeito. Mas como que eu sei que esse projeto é bom quando eu tenho que ter alguma coisa para fazer uma comparação só de infraestrutura? Então, é esse o que a gente está desenvolvendo. Uma família de índices para acompanhar esse tipo de mercado. Você, de novo, não consegui investir, mas consegui acompanhar. Não, show demais. Acho que você quebrou a objeção de metade do Brasil, dos investidores brasileiros, pelo menos,
que é, muita gente fala assim, né, que diabos é índice? Índice não serve para nada. Se essa pessoa ela é investidora e ela falou CDI ou IPCA na vida, ela já está usando índices. Simples Sim, assim. Simples assim. se você não tiver índice, se você não puder fazer nada na vida, cara, assim, vou fazer alguma coisa mais simples do mundo. Você sempre faz uma comparação. Você vai, assim, vamos fazer uma coisa. Imagina que você está na tua casa. Na casa, cara. Na casa, assim, relaxado. Então, você fala, sabe, eu quero comer comida italiana. Você pega a app do seu fone e você pegou primeiro? Não! Você pega as qualificações que eles têm. Isso é índice, cara. É a média das qualificações que tem os usuários desse restaurante. Se você não tiver nada disso, cara, você fica nos anos 80, 90, cara, que você ia para o restaurante e olhava, será que é bom? Eu vou tentar. Será que tem Não, cara. gente fila na porta, Será que né? tem gente? Será que tem gente fazendo fila aqui? Então é bom. Cara, esse era o conceito que você tinha. Agora não. Agora você olha. É isso para tudo, cara. Isso para Airbnb, é isso para comida, é isso para Uber, isso para tudo. Isso foi o que a gente fez com o mercado financeiro. A gente conseguiu trazer essa capacidade para o mercado financeiro, para que uma pessoa que ela não é PDH em investimentos, ela não trabalha na Faria Lima, não, ela só vai dar uma olhada para os benchmarks e para os índices e vai conseguir acompanhar o que aconteceu no mercado. E ele consiga acompanhar de um jeito que é muito simples, porque é simplesmente dar uma olhada para um indicador. Isso. O CDI global, se a gente puder falar assim. Então, vamos tentar achar o CDI para cada um dos mercados. Mas o CDI é extremamente genérico, então vamos tentar mudar para coisas que sejam mais específicas. Cara, tu descreveu exatamente o que eu passei como pessoa física em 2019, quando eu precisei abrir os olhos para investimentos não só no Brasil, e eu me fazia essa pergunta, né? Tá, eu sei o que que é o Ibovespa, eu sei que é a Petrobras, eu sei a Vale, eu sei Itaú, mas assim, como é que eu vejo e comparo o mercado americano com o brasileiro? Tipo, todo mundo eu, tipo, já conhecia o mercado americano, já sabia, S&P, sabia o que que era, mas não parava para entender de verdade que era uma ferramenta útil para comparação e para benchmarking. É, E depois que eu comecei a entender e eu comecei a usar os próprios ETFs setoriais, que o ETF a gente tem acesso mais fácil do que índice, né? Mas enfim, né? sim, Que sim. você consegue comparar lá o XLK com o XLM lá, que representa o setor de tecnologia com saúde, com bancário, papapá, papapá. E aí eu descobri, eu falei, cara, na real, o grande segredo dos investimentos é entender o índice, é entender É isso. o que que aquela média representa. Só que acho que as pessoas não chegam até ali, né? Elas param no stock picking e faz parte, tá tudo certo. Mas usar como comparação e aí usar como ferramenta para alocação, para exposição sistemática, cara, acho que resolve muitos e muitos problemas. Ô Diego, vamos falar um pouco sobre uma parte mais filosófica aqui que eu queria a tua opinião. Ô, tem um estudo famoso lá que é da Spiva. Eu sei que é do concorrente, mas é muito legal Eu falar. uso o tempo todo uso essas. A gente sabe que, né? Mas, cara, é um estudo maravilhoso que eles comparam lá os gestores com os índices deles, tudo bem e tal, beleza. Mas, em resumo, para quem nunca viu, basicamente, os gestores profissionais, em grande parte, assim, massivamente, perdem para índices passivos. Claro que são índices de outra empresa, claro que cada índice tem seus detalhes, né? Tem as suas classificaçõezinhas. Mas eu queria a tua opinião de alguém que trabalha nesse ramo, que conhece de dentro mesmo, de que talvez já parou para olhar a fórmula daqueles prospects de PDF de 720 páginas que ninguém nunca parou para ler. Metodologia do índice. Pelo amor de Deus, ninguém nunca leu isso aí, porque aquelas contas matemáticas, pelo amor de Deus, né? Por que será que na grande maioria das vezes esses gestores ou talvez até as pessoas físicas perdem para índices? É porque os índices são tão inteligentes? É porque tem a vantagem tributária, às vezes, dos ETFs, é porque a parte emocional pega muito. Entendesse a minha pergunta? Para Sim. pegar uma opinião tua, de quem é do ramo, tá? É uma pergunta pessoal mesmo, tá? Realmente para sair do conforto aqui. Então, tem várias coisas. É, eu vou tentar fazer assim uma resposta que não seja tão técnica, mas do ponto de vista das todas essas variáveis
você não consegue acompanhar, que poderiam fazer uma influência dentro do que acontece numa das mesas que eles estão fazendo o produto, é incrível. Então, por exemplo, eu vou falar porque quando você trabalha com o investidor institucional, a maioria do tempo, você faz seleção de manager, não de produto. Então, você olha para todo o processo de investimento. Então, você faz, por exemplo, perfeito, eles acompanham todas as empresas, como o processo de remuneração. Será que o portfólio manager ele vai virar lá 15 anos? Será que tem um bias em alguma coisa? Será que eles têm informação que não é pública? Será que eles têm... Tudo isso faz com que seja mais difícil. Então, vamos ter um exemplo assim. Imagina que quando eu acredito que vai ser importante que você sabe, cara, aqui você vai ganhar porque você seleciona uma pessoa que é ativa. Quando você tem uma disparidade, uma vantagem de informação. Então, por exemplo, imagina que você vai você vai comprar uma coisa assim, bem no interior, Mato Grosso, mas, cara, assim, uma coisa bem no meio, perto do Amazonas, assim, que ninguém conhece, não tem Mercado Livre, não tem quinto andar, não tem nenhuma informação. Então, lá, você vai precisar de alguém que tenha conhecimento específico lá. Mas se você tem outro mercado, onde você tem todas as informações, todos nós temos as mesmas informações, tudo é muito mais líquido, tudo muito mais conhecido, a capacidade que uma pessoa tenha para fazer uma seleção que é melhor do que a média é bem difícil. Então, por exemplo, mercados evoluídos, mercado americano, mercado equity, é mais difícil. Mercados que não são padrão. Então, por exemplo, algumas vezes, por exemplo, alguns mercados, tipo, por exemplo, renda fixa, ou, por exemplo, outros mercados onde tem assimetria, que não tem um mercado tão bom, então você vai conseguir fazer o manager. Então, por exemplo, se você está acreditando que o futuro do mundo vai depender de um país na África. Então você fala, nossa, esse país lá na África tem uma produção de minerais raros. Então, mas não tem informação. Então você vai ter que ir para lá e pegar alguém que seja focado nesse país. Ele não tem mais informação. Mas se você vai fazer um investimento no mercado americano, large cap e small cap, cara, vai para o índice, pega o S&P, pega o Russell. Para que você faz isso? Para que você tenta achar uma coisa que é super difícil, que tem uma garantia pequenina do que o cara que fez muito bom um ano, ele não vai conseguir fazer isso em 3 anos, 5 anos, 10 anos. A gente adora falar de Warren Buffett e outros caras. Então, é como se eu falasse para você, cara, eu tenho para você uma ideia incrível. Eu vou para uma favela no Rio, vou pegar uma criança e o cara vai ficar fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Por quê? Porque sim, que eu peguei um cara. Não, a possibilidade de votar para ter um jogador dessa categoria é impossível, cara. É Sim. uma num bilhão. É o viés do sobrevivente, né? Então, ter a possibilidade de votar para ter um Warren Buffett é super difícil, cara. Mas a gente gosta dessa ideia. Então, eu sei que os índices não são tão sexys quanto a ideia de ficar milionário quanto Warren Buffett, mas você poderia fazer não stock picking, mas ETF picking e tentar achar o melhor ETF para essa seleção que você já destinou dentro do portfólio. Você faz, sabe, quando eu fiz essa seleção 50-50, que eu fiz a alocação e depois seleção. Então, investe muito mais tempo conhecendo quais são os melhores ETFs do que tentando achar qual vai ser o próximo, sabe, a próxima empresa que vai estourar. Porque isso é um processo que tem muitas características que você não consegue, sabe, ter esse feeling do tudo que está acontecendo. Você não sabe se o escritório, o PM, o portfólio manager, tinha essa estratégia. O cara foi embora, o cara, por exemplo, teve um problema na casa, o cara chegou bêbado. Qualquer coisa poderia acontecer, cara. O cara foi demitido, o cara conseguiu um melhor trabalho, eu o cara sei. foi para outra parte. Então, nossa, E é difícil. para quem faz sozinho, eu acho que eu falei pra ti isso lá no evento, não sei se foi pra ti ou pra alguém, mas é uma coisa que eu sempre falo, né? Primeiro, do Warren Buffett, cara, justo. O Buffett, o Barsi, cara, máximo respeito, admiração, mas assim, pelo amor de Deus. Quando você se compara a essas pessoas, você está se comparando com o top 1, 0,0001% que venceu. Então, eu acho que é uma demonstração de falta de humildade.
E eu Isso. vou além, cara. Por exemplo, o Brasil é um país que tem muitas assimetrias. As pessoas falam isso, né? Tudo bem, cara. Talvez ele tenha mais assimetrias do que os Estados Unidos. Mas eu não, na minha opinião, é, é muito otimismo acreditar que é tão fácil assim selecionar boas empresas no Brasil. Porque na prática, o que a gente tem? A gente tem tipo, a informação da B3, com certeza, Claro. qualquer grande banco tem, qualquer um tem, qualquer grande banco da Europa, dos Estados Unidos tem. Então, a frase que eu falo é: a quantidade de IA e analista olhando o Brasil 24 horas por dia, não do Brasil, lá de fora, lá dos gringos, lá longe, cara, é imensa. Você não tá competindo só com Warren Buffett, você tá competindo com essa trupe toda O também. mundo. E é muito difícil, cara. Você sabe, já é difícil com o chat GPT para várias coisas, não tô falando de investimento, para várias coisas da vida. Agora, quando você tem AIs, modelos, analistas, setores inteiros dedicados só pro Brasil, o cara vira analista Brasil e fica 40 anos olhando o Brasil, ele trabalha lá no JP Morgan, lá em qualquer outro banco gigante. Então é muito mais difícil do que parece. E aí a pessoa às vezes ela esquece que vai enriquecer de verdade é o trabalho e o investimento junto. Não é só o investimento. A galera quer bater o índice, mas esquece que, pô, se eu investir mais, se eu aportar mais, eu provavelmente terei um resultado muito melhor. Mas, enfim, são as etapas de cada investidor. Vai. Ô, Diego, pra gente, dando sequência aqui, que daqui a pouco a gente tem que encerrar, mas eu queria te perguntar o seguinte: a maior dificuldade para criar um bom índice é fazer o backtest, a matemática, é rebalanceamento? Porque a gente nem entrou na parte muito técnica, a galera tem que comentar aqui embaixo se quer uma parte 2, a gente fazer um papo mais técnico, mais aprofundado, que daí dá pra ir longe, né? Tem que ver se o pessoal vai querer. Sim. Mas pra pessoa entender, né? Pô, o índice então, você soma lá um monte de coisas matemáticas, e aí sai lá um número e é isso, é isso aí. Isso é difícil, não é? Qual que é a maior dificuldade para criar o índice? Olha, vai depender muita coisa, assim, eu acho que tem várias coisas interessantes aí. Então, por exemplo, a complexidade do índice vai depender se é um índice, por exemplo, que é abrangente. Então, por exemplo, se você pega 5.000 empresas, 3.000 empresas, 200 empresas, 500 empresas, então você tem muita coisa rolando com essas empresas. Então, por exemplo, eventos corporativos, 500 empresas. Imagine que as 500 empresas fiquem em diferentes países. Então, por exemplo, você já tem que pegar tipo de câmbio diferente, horários diferentes, eventos corporativos diferentes. Tem que ter tudo pronto para as 4 da tarde, 5 da tarde de Londres, para ter um fechamento e dar um nível para alguém. E tudo isso tem que ser feito de um jeito que você não vai poder remarcar. Uhum. Então, tem que ser feito do jeito mais transparente, melhor possível. Então, vai depender muito. A primeira coisa que eu falaria é se você tem uma coisa que é muito ampla, por exemplo, um dos índices globais que a gente tem, Uhum. cara, é uma força-tarefa incrível para conseguir todas as informações e pegar uma metodologia que seja do melhor jeito possível. Então, essa é uma limitação importante. A segunda limitação importante é quando você, por exemplo, eu vou falar com dois mercados que são interessantes. O mercado de renda fixa, que você tem um mercado tradicionalmente over the counter, então não é um mercado que é ele tão padronizado quanto, por exemplo, uma ação que ele é transada na bolsa. Então, você aí tem, se você não tem o preço certo, então é difícil. Vou falar por quê. Imagina que você vai ter um preço para todos os produtos que têm umas características, todos os debêntures que têm uma característica. Se o debenture não tiver um preço, você tem que fazer isso como modelo. Mas, cara, tem vários modelos. Então, tem um modelo que ele é muito bom quando você tem uma volatilidade, quando você tem uma variação, quando você tem uma parte da curva, dos juros. Então, tudo isso faz com que você tenha variações, aproximações dentro do mercado que não é tão transparente, não é transparente a palavra, tão é, direito, sabe? Como o preço da ação. Então, aí, com renda fixa, vai ter a qualidade dos produtos. Tem um outro, por exemplo, o mercado dos criptos. Então, por exemplo, você sabe que o cripto, você poderia fazer uma transação de cripto, uma bolsa para criptos, ou você poderia ter uma transação de cripto dentro da como chama isso? Onde você Carteira? o, Wallet? carteira, a carteira. Então, pode ser diretamente da carteira, pode ser uma bolsa. Então, se você tem várias fontes de preços que não necessariamente têm a qualidade que você precisa, e você poderia dar um preço que ele não reflete. Então, o processo da construção você pega os preços,
e depois faz uma média. Imagina que você pega um preço que ele fica muito fora. Então, você vai ter um índice que tem não vai refletir o mercado do jeito certo. Então, eu acho que essas duas características fazem com que mais outras, mais técnicas, mas sim, se a gente tem que falar de alguma coisa simples, eu falaria, se for entre maior fácil índice com número de componentes dentro do índice é mais difícil, e se você pegar um mercado que ele não é tipo um mercado padronizado, tudo, mas é um pouquinho fora da curva, aí você vai ter muitos problemas para fazer isso acontecer. Então é isso. Essas são duas. Tem mais, não? Eu estou Sim. simplificando tudo. Não, legal. Pro pessoal aí que quer criar o índice, tentar fazer na mão, né? Segue as dicas do profissional aqui. E de vez em quando tem uma galera assim, né? Ah, vou fazer meu próprio índice e seguir. Cara, boa sorte. Boa sorte. Vamos lá, de forma qualitativa, qual a probabilidade de um índice quebrar e ir a zero? Eu sei que tem N formas de fazer essa classificação, se o índice é mais arriscado, se ele não é. Mas falando aqui de um índice relacionado a empresas, minimamente diversificado. Vamos lá, já aconteceu antes? Tipo assim, eu sei que não dá para fazer a conta em si, né? Mas ele tende a zero mesmo? Não, é difícil, porque dentro do processo de construção do índice, então, por exemplo, tem características. O índice ele não fica com as mesmas empresas o tempo todo. Não é uma coisa que você fez, eu selecionei essas empresas, então isso daqui é a eternidade, eu já não vou fazer nada mais. Você vai fazendo um processo de a palavra técnica é rebalanceamento, então você, sei lá, todos os trimestres, 2 vezes por ano, uma vez por ano, você pega as características, tem umas características padrão, e se alguma das empresas ela não consegue chegar ou atingir as características, ela sai. Ou se tem outra nova, então ela entra. Então, se você faz do jeito certo, então teria que ter, sei lá, por exemplo, teria que ser um índice que subiu, por exemplo. Vamos falar assim, imagina vou falar uma coisa que não faz muito sentido, mas imagina que você tem um índice de animais no mundo. Ah, Então, tem animais que ele extinguiu. Eu já não consigo ter um índice porque não tem animais. ok. Mas se você ter um produto, uma ação, um debenture, uma criptomoeda, um prédio, um galpão, tudo, então você vai conseguir fazer o índice. O que acontece, e que se aconteceu, foi, por exemplo, imagina que a gente vamos falar da renda fixa. Então a gente junto, os dois, trabalhamos juntos e falamos, nossa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um produto que é debentures, que eles têm uma taxa de juros IPCA mais 3, mas com uma duração média de 2 anos. Uhum. Então, a gente trabalhou com isso muito, mas aconteceu que daqui a 5 anos já não tem mais. Essas características já não fazem sentido para a realidade do mercado brasileiro. Então, o índice, ele já não é possível fazer esse índice. Não é que ele vai para zero. E simplesmente que o índice vai ser um debenture ou a gente vai ter que mudar a estratégia, Sim, porque sim. a dinâmica da estratégia ela já não faz sentido Perfeito. porque não tem produto no mercado. Mas Perfeito. não vai para zero, não é uma coisa que você fala, eu fiz um erro, então deu certo. Isso aí é porque o teu exemplo eu achei legal. Não sei se as pessoas entenderam, mas eu achei muito legal. Não tinha nem pensado nisso. As características do índice não estão mais disponíveis no mercado. É Isso, basicamente isso. Mas, é basicamente isso. mas assim, pra galera que tá interessada, né? Qual que é a probabilidade do Ibovespa ou do S&P quebrar do dia pra noite? Todas as Não, empresas têm que quebrar juntas. E tem que ser junto. Tem que ser, tipo, no mesmo dia. Tipo assim, não. Cara, assim, a tende a zero, né? probabilidade Matematicamente tende a tende a ser, zero. a probabilidade de que tem outro Big Bang no mundo e, cara, o Aí mundo não importa sumiu. mais Não nada, tem, né? Aí... não importa mais nada, mas a probabilidade de uma coisa assim acontecer é muito baixa. Mesmo, por exemplo, se você acompanha o mercado, porque o mercado vai evoluindo, sabe? Então, por exemplo, se você acompanha o mercado financeiro, quando eles começaram a ter todos esses indicadores, você consegue acompanhar tudo o que aconteceu no mundo moderno. Então, por exemplo, 1930, depois Guerra Mundial, depois tudo isso vai acontecendo, sabe? Então, se você sabe, cara, se durante todos os últimos 100 anos eu conseguir fazer isso, então, vai acontecer. O que acontece algumas vezes por exemplo, você pode fechar uma bolsa por causa da volatilidade. Então, imagina que aconteceu
quando foi esse evento do 7-Eleven, nos Uhum. Estados Unidos, do ataque com aviões, eles fecharam a bolsa. Por quê? Porque a volatilidade foi tão grande que eles têm alguns gatilhos que eles falam, vamos fechar. Então, dependendo do que acontece, vai fechar 1 hora, vai fechar 4 horas, vai fechar o mercado. Então, você simplesmente vai ter um preço para a fechadura do mercado e depois tem um outro. Então, o índice, ele vai continuar. E possivelmente vai ter um preço que vai ficar meio que parado, mas depois você vai ter uma volatilidade de novo, quando o mercado volta para cima. Mas quando você tem... o que é mais interessante é, se você tem medo, então pega uma coisa que seja mais diversificada. Se você fica com algo muito, muito específico, cara, aí a probabilidade é maior. Vou trazer um exemplo. Eu quero fazer o índice de ADRs. Isso é, empresas brasileiras domiciliadas nos Estados Unidos, que não domiciliadas, que eles têm o mesmo preço nos Estados Unidos. Então, beleza, a gente agora tem, sei lá, eu não sei, vou fazer um número qualquer, 5, 7, 10 empresas fazendo isso. Mas, ao longo do tempo, pode ser que essas empresas voltem para o mercado brasileiro e o número cai. Então, vai ter um momento quando o produto ele já não faz muito sentido, que a gente fala com o manager e fala, cara, temos que fazer como faço isso? Como se fosse uma upgrade, uma adaptação, uma upgrade para conseguir acompanhar o mercado. Então, os índices eles não estão escritos na pedra, numa coisa que você fala, nossa, não vai mudar. Às vezes tem que mudar para refletir o que está acontecendo com o mercado. Isso não é tão comum, mas poderia ser, por causa especialmente porque o mercado poderia mudar. Então, a gente poderia falar, nossa, vamos fazer. Eu vou trazer outro exemplo do índice que poderia mudar. Vamos falar assim, imagina que, hipoteticamente, as 7 empresas mais grandes dos Estados Unidos, elas continuam crescendo do jeito inacreditável, cara. Então, acontece que essas 7 empresas do S&P 500, elas já não são 30% do S&P 500, mas vão ser os 70% do S&P 500. Então, você já não está comprando o S&P 500, você está comprando 7 empresas com um pouquinho de outras coisas, um pouquinho mais. Então, o que acontece? Que muitos dos investidores internacionais, grandes, eles vão falar, cara, eu não quero ter esse risco. Então, eu vou trazer um cap, eu vou trazer um limite. E nenhuma empresa vai ter uma exposição maior do que 10%. E a tecnologia, ela não vai ser, por exemplo, maior do que 30%. Aí você consegue fazer uma diversificação e é um exemplo do que a gente vai mudar todas as características dentro da criação para conseguir atingir o objetivo dos investidores. Então, esse processo dinâmico, cara, é um processo que você fala com os asset managers, fala com as empresas de índices, para tentar fazer que tudo seja do jeito certo para o investidor final. Não, ótimo. Então, na realidade, os índices eles começaram com um propósito. Eles ainda têm, né, mas o início de tudo foi um termômetro, uma representação de um mercado, beleza, Sim. geralmente uma média. E com o passar do tempo, pelas condições que o mercado foi mostrando, os índices foram evoluindo, justamente para atender outras demandas e também para atender as demandas. O pessoal não queria correr tanto risco. Então, você coloca um limitador naquele índice de empresa ou de setor ou de grupo amarrado, de liquidez, tamanho de mercado, exposição por país, ponderações diversas. Então ele saiu de uma simples média para um modelo matemático que representa um mercado. Pode ser? É isso. Tá. Então, o mercado sempre está em constante evolução, sabe? E vai continuar. Isso não é uma coisa que vai parar, vai continuar. Mas a lógica é que a gente trabalha muito para fazer isso acontecer. Eu tenho uma tarefa para você. Pega tudo que tem S&P, MSCI, FTSE, atrilhado a nossos índices e dá uma olhada. E você vai dar conta que a gente, trabalhando com essas 3 empresas, a gente tem mais dinheiro do que BlackRock, Vanguard, todos eles juntos. Então, a responsabilidade de fazer as coisas do jeito certo, cara, é incrível. Incrível. É uma responsabilidade. É como se a gente fosse um planeta. Sim. Não é como se a gente fosse um país. É como se a gente fosse um planeta. Tudo que a gente está fazendo, a gente tem controle dentro dessas empresas. Não, isso aí, essa comparação foi espetacular, cara. Pra quem diz, né, pô,
é a BlackRock que tem o dinheiro do mundo e tal. Cara, primeiro, né? Ela não tem o dinheiro. Os investidores compram os fundos e é isso aí. Tá tudo certo. Isso. Mas realmente, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Você coloca, são as três maiores, né? Você coloca Sim. a S&P, a FTSE e a MCI. MSCI, isso aí. São as maiores, né? São as mais conhecidas, pelo São os menos. maiores. Cara, você vai ver, eles têm os produtos da BlackRock, da Vanguard, aqui do Brasil, de diversas gestoras também. Então, cara, realmente é absurdo, é gigante mesmo. Cara, espetacular. Vamos seguir aqui pra finaleira, pegar a tua visão rápida aqui, né, do mercado de ETFs aqui do Brasil. Eu sei que você trabalha diretamente com os índices, mas o que da tua experiência, de quem trabalha para uma empresa que é lá de Londres, querendo ou não tem impacto mundial com todas essas empresas, índices, gestoras, investidores, o que tu vê assim de mercado brasileiro de ETFs que ainda está no início do seu desenvolvimento versus a forma como o mercado americano já se desenvolveu pra caramba. Na Europa, cara, todo mundo conhece ETF, é muito mais normal você investir por ETF lá, independente se é em Londres ou em outros países, e versus aqui o Brasil que tem se desenvolvido e ainda tem que crescer bastante, né? De novo, eu acredito que o Brasil tem uma oportunidade incrível. Assim, muita coisa está acontecendo do ponto de vista da regulação, do ponto de vista de investidor, do ponto de vista do ecossistema trabalhando para ter esse negócio acontecer. Mas eu acredito que tem uma oportunidade, vai evoluir, e é como se você olha para os Estados Unidos, será 25 anos atrás. Mas a velocidade vai depender da capacidade do governo, das pessoas, da educação, para fazer isso do jeito certo. Mas do meu ponto de vista, cara, aqui o que a gente tem, e não é só porque eu trabalho na FTSE ou no mercado, mas você tem nas suas mãos a possibilidade de ter investimento de uma qualidade inacreditável, com um preço muito baixo, para você fazer mais ou menos o mesmo que faria um gestor de investimentos lá fora, mas com a simplicidade de ter só 5, 6 produtos. Na história, você não conseguia investir globalmente com R$300. Era inacreditável anos atrás. Inacreditável. Você ficava preso para ter só que o banco falava para você que você tinha capacidade de fazer com o dinheiro que você tinha no bolso. Agora não. Agora você tem no celular que tem a possibilidade de fazer tudo o que você quiser. Mas agora, o que é mais relevante para mim é a educação. Aqui, os ETFs é um veículo, não um produto, é um veículo. Então, vai depender do uso que você tiver. É mesmo que o carro, sabe? Se eu saio bêbado, eu pego o carro e eu vou muito rápido e eu tenho um acidente, a culpa não é do carro, a culpa é porque eu não fiz, sabe, Sim, o uso do jeito certo. claro. Então, se você pega o ETF e o ETF ele não tem o perfil do risco que você gostaria de ter, e você tem não tem os resultados que você estava esperando, muitas vezes você dá uma olhada para o risco, não só para o que você vai ganhar, dá uma olhada para o risco. Não, perfeito. Não, eu concordo totalmente. É mais ou menos aquilo que a gente falou antes em relação ao ETF, né? Você tem que Sim, entender exatamente o que está comprando. E o que muitas pessoas me falam é assim: pô, Antônio, ETF, todo mundo tá falando, isso aí é uma bolha, tá cheio de produto, é mais produto que estão empurrando para as pessoas. Lá nos Estados Unidos tem mais ETF do que empresas. É verdade isso aí. Pô, isso aí é um exagero e tal. Cara, não é. O que acontece? O mercado financeiro, ele sempre vai fazer um oferecimento de diversas coisas. E tá tudo certo. Isso é que nem no supermercado. Eu já trabalhei no supermercado. Na rede que eu trabalhava, algumas lojas tinham 14 mil SKUs. 14 mil produtos. nossa. Todos no BI lá. A grande pergunta é, todo mundo comprava os 14 mil? É claro que não, Não, cara. Você compra 100, 150, que é a tua cesta recorrente. Às vezes tu compra uma coisinha isso. diferente, mas são sempre os mesmos. É a mesma marca de ovo, é a mesma marca daquilo, é a mesma marca de carne, é a mesma marca. Então, com os investimentos é a mesma coisa. Você vai ter um monte de opções e você vai ter que fazer a escolha daqueles que melhor te atendem, com o melhor método, custos, benefícios, facilidades e aquela coisa toda. Então, eu concordo totalmente contigo. E a responsabilidade é do investidor. O mercado está oferecendo produtos. Compra quem quer e assim a vida segue. Ou, não é verdade? Ô, Diego, vamos para a parte final aqui. Primeiro, o espaço ele é totalmente aberto para tu falar o que tu quiseres. E eu vou querer aqui uma sugestão tua para a galera estudar
3 índices famosos aí para o pessoal dar uma olhada em relação a FTSE. Isso aí, se for difícil de falar ou de pesquisar, tu me manda o link que eu deixo na descrição ali Tá. do YouTube. Eu vou falar assim, eu acho, uma família. Eu acho que é super relevante dar uma olhada para os small caps, empresas pequenas. Cara, esse negócio aí é como quando você acompanha jogadores de futebol que têm 17 anos, sabe? Esse cara pode ser que dê muito certo. Então, olha para essas empresas, olha para esses índices. Então, quando você, eu não sei se você tem filhos, mas, por exemplo, eu não sei se você, anos atrás, tem o Roblox, os menininhos o tempo todo conhece, sabe, Sim, sim. O brinquedinho aí no Roblox. celular, Aham, sim. Roblox. Então, cara, essa empresa depois saiu e fez muita coisa. Então, se você quiser acompanhar tudo que é meio que trending, tem que estar no small cap. Então, tem vários, tem o Russell 2000, tem small cap para a Europa, tem small cap para a Ásia. Então, imagina que você quiser o próximo gigante da China é small cap na China, na Ásia. Mas se você só pega os grandões crescem, mas não crescem tanto quanto uma empresa pequena que está bombando. Uhum. Então, dá sempre uma olhada para esse tipo de produto, que as pessoas às vezes esquecem. Cara, show demais. Acho que se o pessoal então estudar a família das small caps que a FTSE oferece, já dá um norte aí na família de Isso. índices, né? Lembrando que nem todos os índices têm produtos na B3 e nem em outras bolsas, né? São mais de 1 milhão de índices aí pra galera estudar em casa. Pelo Não, mas amor de Deus. assim no Copilot, no ChatGPT, qualquer um, você pega índices de small caps, ou empresas pequenas no mundo, quais são os melhores, e aí você já vai ter. Então, agora com AI, cara, é fazer as perguntas certas. Então, dá uma olhada para essas empresas, dá uma olhada para esses índices, e aí, por esses produtos, esses ETFs, você vai ter exposição muito legal, Sim, muito legal. show É demais. isso. Tá. Show demais. Gente, comentem aí quem mais vocês querem que apareça aqui, né? De que empresa ou que pessoa. Vou deixar aqui o espaço final pro Diegão e, de novo, agradecer demais aqui pela presença, por esse bate-papo. Se o pessoal quiser a parte 2 aí, a gente pode entrar num negócio mais técnico mesmo, falar dos detalhes matemáticos. Podemos fazer, mas, por favor, sinalizem que é um negócio que não sei se tem tanta demanda assim para isso, mas, enfim, a gente deixa o espaço aberto e, novamente, muito obrigado aí pela tua presença, Diego. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Lembre sempre que investir certo resulta capital.